Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor na vida de cada um. Espero no bom Deus que vocês estejam bem, apesar das lutas, apesar das dores, muitas vezes, né? Onde vemos nossos amados, nossos amigos enfermos com essa pandemia, mas também vemos a mão do Senhor curando também, levantando. E nós temos a certeza que tudo está sob o controle do nosso Deus, as nossas vidas estão em suas mãos. Ele dá o direcionamento, né? Ele que dá a quantidade de anos que vamos estar sobre a terra, né? Nós temos que acreditar no poder de Deus e no amor de Deus na nossa vida, né? A Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, a Ele todo o nosso amor, né? Ele merece toda a nossa admiração, o nosso louvor e a nossa gratidão, né? A Ele toda a glória. Agora nós vamos para a leitura que está em Neemias 9:5b. Levante-se e louve o Senhor, o seu Deus, que vive para todo sempre. Bendito seja o teu nome glorioso. A tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Só tu és o Senhor. Fizeste os céus e os mais altos céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que neles existe. Tu deste vida a todos os seres e os exércitos dos céus te adoram. Amém. A ti seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Que todo ser que respira, Senhor, louve o teu santo e bendito nome, Senhor. Não somos dignos, Senhor, de aproximar do teu altar, mas através da tua grandeza, do teu amor, através do sacrifício de Jesus Cristo, Senhor, podemos ter a liberdade de te buscar, te louvar, te engrandecer, Senhor. Aceita o nosso amor, aceita a nossa gratidão, Senhor, que todos os atos desse culto sejam voltados somente para te glorificar, somente para te honrar. Pelo nome santo e poderoso de Cristo Jesus, eu agradeço. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós nos encontramos neste momento de culto, Senhor, na Tua presença grandiosa, Tua presença poderosa e Tua presença santa, Senhor. Neste momento nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, as nossas
necessidade de perdão, Senhor, nós carecemos do Teu perdão. Por isso, Senhor, eu e meus irmãos nos encontramos nesta hora de confissão diante de Ti, para te suplicar, Senhor, o perdão dos nossos pecados, Senhor. Nós temos consciência do nosso pecado, que somos pecadores, mas também temos consciência de que o Senhor é perdoador. E nós queremos nesta hora, Senhor, sentir-nos perdoados pela Tua presença santa nos nossos corações, nos dando paz contigo e, Senhor, propiciando a nossa alegria da Tua salvação. Fica conosco, Senhor, durante este culto, durante a nossa vida, durante esta pandemia, que o Senhor nos proteja e que o Senhor nos ajude a passar por este momento. É isso que nós te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Queridos, como é bom nós podermos saudar uns aos outros dizendo a paz do Senhor livremente. Como é bom nós podermos, mesmo remotamente, prestar cultos, louvar ao Senhor juntos, sem perseguição, sem ninguém nos vigiando. Isso realmente é uma bênção. Nós devemos valorizar muito a liberdade que nós temos, né? Hoje, nós queremos, no nosso domingo missionário, orar pela Somália. A Somália é um país pelo qual nós já estamos orando, né, no mês de junho, está na nossa pauta da reunião de oração. E eu convido os irmãos que estejam orando durante todo esse mês por esse país que sofre tanta perseguição. Por que nós escolhemos a Somália este mês? Esse é um país da janela 1040, é um país pertencente ao PNA, que são os povos não alcançados. É um país africano, a população em torno de 10 bilhões de habitantes. O IDH deles, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, é muito baixo, é um país pobre, é um país que já passou por muitos conflitos internos e ainda continua passando, né? É um país árabe maciçamente muçulmano. As autoridades religiosas e políticas dizem que os cristãos não são bem-vindos lá, isso é dito publicamente. Então vocês imaginam como é difícil abraçar a fé cristã naquele país, né? Por isso, a Missão Portas Abertas, anualmente, ela classifica os países que você tem mais dificuldade de entrar, mais dificuldade de desenvolver a sua fé cristã. E a Somália ocupa a 3ª posição. Então, são motivos mais do que plausíveis, irmãos, para a gente clamar realmente por esse país, por irmãos que estão lá. A gente nem sabe o número de irmãos que nós temos lá, né, por conta dessa perseguição, mas orar pela Somália. Então, vamos orar, irmãos, com o objetivo principal de que o Senhor abra as portas para que o Evangelho entre nesse país. Vamos orar por isso. Oremos. Deus bendito, eterno Pai, nós exaltamos o Teu nome santo, o Teu nome que é acima de todo nome, a quem nós devemos toda honra, toda glória, todo louvor. Obrigado, Pai, por esse momento tão bendito de nós podermos orar juntos, ó Pai, por esse país, pela Somália, por aquele povo, por aquela gente, por aquela nação, Senhor, pelos povos que moram e habitam, Senhor, aquele país. Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia, Pai. Abre as portas para que o Evangelho entre naquela terra, naquela nação, de uma forma tremenda, de uma forma maravilhosa. Derrama do Teu Espírito, Senhor. Levanta, Senhor, os Teus guerreiros, ó Pai, aqueles que hão de ir para anunciar a paz, para anunciar as boas novas, Senhor. Abençoa a obra que já tem lá, Senhor, da qual nós não temos muita notícia, Senhor, mas pedimos que o Senhor abençoe aqueles que estão Te conhecendo naquele país, ó Pai, e que não podem professar a fé deles publicamente no Senhor. Abençoa, Senhor,
dá escape, dá perseverança, dá bom ânimo, fortalece a fé, a confiança, a convicção, a alegria do Espírito Santo, ó Pai, para que eles tenham estratégias de realmente, Senhor, dar testemunho do Teu poder e do Teu amor. Nós Te louvamos por aquilo que o Senhor já está fazendo e nós não sabemos, Senhor. Nós não sabemos, nós cremos que o Senhor está operando e pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor opere de forma maravilhosa para que o Evangelho, ó Pai, possa entrar naquela terra e fazer maravilhas no meio daquele povo. Senhor, ouve a nossa oração. Chegue a Ti o nosso clamor. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz, nós queremos saudar a todos em Cristo Jesus, no amor eterno do nosso Deus, que o Senhor esteja cuidando de você, amparando, sustentando e dando as providências necessárias para que você se sinta embaixo da graça e da perfeita misericórdia do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe assim, em nome de Jesus. Eu quero convidá-lo a fazer a leitura do texto base de nossa mensagem, que se encontra no primeiro livro de Reis, Reis capítulo 3, do verso 3 ao verso 12, que nós vamos ler agora, que diz assim: Salomão amava o Senhor, pois andava de acordo com os decretos do seu pai Davi. Todavia, oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho e à noite, e lhe disse: peça-me o que quiser, e eu lhe darei. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Tu sustentaste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo
reinar em lugar do meu pai Davi. Mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe disse: já que você pediu isto, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Que Deus abençoe a palavra que foi lida para a nossa edificação e meditação. Orações, este é o tema do mês de junho que nós estamos compartilhando com você. E queremos fazer das orações olhar para a palavra de Deus e perceber momentos especiais de relacionamento entre personagens bíblicos, homens e mulheres que foram especiais no sentido de querer ouvir a voz de Deus. E eu creio que nesse sentido todos nós somos especiais, porque nós temos o desejo de ouvir a Deus. Esta é uma premissa, é um ponto básico para o cristão. Ele quer ouvir a palavra, a voz do Pai Celeste, do Senhor que reina sobre a sua vida, e por isso então nós estamos meditando em textos que falam sobre orações. Não talvez as orações como muitos pensam, né, de tirar o momento de ficar sozinho e parado, orando e falando com Deus, mas a questão que nós temos olhado para esses textos, que são textos de diálogo, textos de relacionamento, e é exatamente isso que nós precisamos ter. Temos que ter os momentos, sim, sozinhos com Deus. Domingo passado nós falamos de Moisés, falamos daquele texto quando eu vou para o quarto e fico próximo, íntimo de Deus, sozinho, falando com o Senhor, abrindo meu coração ao Senhor. Isso é fundamental, isso é essencial para a vida cristã. O cristão deve fazer este exercício espiritual permanentemente com o Senhor. Eu me lembro uma vez que eu saí com uma pessoa para fazer uma visita, e antes de entrarmos na casa da pessoa, eu falei: vamos orar, você ora por esta visita? E a pessoa falou para mim assim: não, eu já fiz minhas orações hoje, então você, pastor, ora. Então eu orei, e eu achei aquilo estranho e interessante, porque algumas pessoas reservam momentos com Deus e depois não tem outros momentos. É fundamental sim ter momentos especiais com Deus, e como disse, ter o nosso momento no quarto, sozinho com Deus, intercedendo, colocando nossa vida, mas nós temos que ver a vida como uma oração, como um diálogo permanente, como uma abertura da ação do Espírito Santo em nós, porque Ele nos habita e Ele nos mantém totalmente conectados com o Senhor durante todo o dia. E isso acontece por quê? Porque eu busco santidade, porque eu quero ter um relacionamento, assim como foram os pontos que nós colocamos domingo passado. E hoje eu quero ressaltar nesse texto belíssimo da palavra de Deus, maravilhoso, o primeiro ponto, que é: Salomão tem uma relação de amor com Deus. E eu creio que o texto é muito claro, começa falando isso. Salomão amava a Deus. A oração é fruto de um ato de amor de Deus para nós e nós para com Deus. Esta relação é uma relação íntima e profunda, que deve ser nutrida, deve ser regada, deve ser colocada diante de Deus, porque todo relacionamento que não se mantém em amor, ele vai se definhando, vai morrendo, vai murchando e vai caindo em realidades que não são as realidades as quais Deus tem como proposta para as nossas vidas. Nós podemos orar por vários motivos e devemos fazê-lo. Nós podemos orar por gratidão, nós podemos orar por intercessão, orando pelos outros, nós podemos orar por obediência, porque Deus manda, orar sem cessar.
é um ato de obediência a este imperativo que Deus coloca. Nós podemos orar por necessidades, como temos passado nessa pandemia, várias necessidades, então nós temos que orar. Todos esses motivos de oração são fundamentais, importantes, e Deus se agrada deles. Mas o que deve sustentar, o que deve remanejar isso em nosso coração, verdadeiramente é um relacionamento de amor. A Bíblia, por várias vezes, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, fala de um relacionamento entre o povo de Deus e Deus através de alguns símbolos. Por exemplo, o casamento. Jesus mesmo se compara com a noiva. Paulo diz que a igreja é a noiva de Cristo. E nesse sentido, então, nós temos um casamento que será as bodas que acontecerão numa visão escatológica, quando então nos uniremos eternamente com o Senhor. Esta simbologia, esta marca de que Deus coloca é fantástico, é maravilhoso, porque Ele mostra o grau de intimidade que Ele quer ter conosco. Assim como um homem e uma mulher tem intimidade vivendo em casamento e também tem seus momentos de gratidão, de pedir, de interceder um pelo outro, de falar com o outro, de trazer realidades, de também ter um ato de obediência a esta aliança que nós fizemos no casamento, mas também há fundamentalmente o amor como pedra de sustentação que mantém isso. E é maravilhoso nós percebermos que Salomão começa este relacionamento como rei, não sendo grato a Deus, dizendo: Senhor, eu agradeço porque me fez rei. Nossa, eu nem sabia que eu ia ser rei, nasci numa corte e agora eu sou rei de um povo, eu tenho as benesses, tenho os benefícios, eu como do melhor, faço e vivo no melhor, então eu sou grato a Deus. Ele poderia fazer uma oração de gratidão, poderia fazer uma oração de obediência: Senhor, nós temos uma aliança contigo e então em obediência eu quero falar com o Senhor sobre determinadas situações. Salomão poderia ter uma palavra de necessidade: Senhor, eu tenho que atender o povo, eu tenho que fazer isso para o povo. Mas a relação que Deus mantém com Salomão é uma relação de amor. O texto é belíssimo porque começa exatamente no verso 3. Salomão amava o Senhor, pois andava de acordo com os decretos do seu pai Davi. Todavia oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados. Nós percebemos então que Salomão recebe não somente uma herança de fé, não somente uma herança de aliança, de promessas, não só uma aliança de obediência, de regras, de condutas, mas também olhando para o seu pai Davi, como ele amava a Deus. Isto marca profundamente a vida de Salomão e isto traz uma realidade de amor, um relacionamento de amor. E nós então estamos aqui enfatizando como é importante nós termos uma relação de amor com Deus para que a nossa oração seja em primeira instância, em primeiro momento, um diálogo, um relacionamento, uma troca. Independente do tipo de oração que eu estou fazendo, eu estou com prazer e com gosto de falar com Deus. Por quê? Porque eu amo a Deus. Isso é fundamental, isso é essencial para a nossa vida cristã. Quando nós não mantemos esta visão, este relacionamento com Deus, nós percebemos que não só a nossa oração, mas a nossa vida espiritual vai se colocando numa situação que não é a melhor, qual é a proposta de Deus para nós, e nós precisamos então revitalizar, resgatar, como a própria palavra de Deus diz em Apocalipse: volta ao teu primeiro amor, volta aquele amor primeiro, aquele amor que lhe dá essência, força, ânimo, coragem, intrepidez para enfrentar todas as realidades por causa do amor. Que Deus possa nos conceder isso e nos dar graça e bênção de nós percebermos como é importante nós olharmos para o relacionamento de oração
como um relacionamento de amor com Deus. Eu quero convidá-lo a isso, a que cada dia nós possamos mais e mais vibrar, voltar a este primeiro amor, para que o nosso coração, inflado, cheio, repleto do amor de Deus, nós possamos viver a plenitude da comunhão e do relacionamento com Deus. Isto é reino de Deus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Creia nisso, faça isso para a honra e glória de Jesus e para a saúde e vida da sua vida espiritual em Cristo nosso Senhor. Nós vimos no ponto 1 que o amor é a essência da oração, do relacionamento. Qualquer relacionamento que nós temos, seja uma amizade, um companheiro de caminhada de fé, de vida, a esposa, o esposo, os filhos, os relacionamentos outros que temos com amigos, todos eles são marcados pelo amor. Porque se o amor não subsiste, as relações não permanecem. E é por isso que a Bíblia diz: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma. Porque a essência de relacionamento com Deus se faz através do amor. Isso é fundamental. E o ponto 2 que nós queremos ressaltar para você é a pergunta que Deus faz para Salomão. No verso 5 diz assim: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Eu vou repetir: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Há várias passagens na Bíblia que personagens fazem testes com Deus. O próprio Moisés, que foi tema de domingo passado, há momentos que ele faz um teste com Deus. Josué também faz esse teste com Deus. E nós temos o famoso Gideão, que é chamado para defender o povo de Israel de ataques de inimigos, e ele não tem certeza se realmente era aquilo que Deus queria para a sua vida. Então você lembra do teste de Gideão, que ele pega um pedaço de lã e coloca na relva, e primeiro ele pede para que a lã esteja molhada e a relva seca, depois ainda ele fica em dúvida e ele pede para inverter, a lã fica seca e a relva molhada. Então ele recebe aquele teste como uma resposta de Deus, confirmando verdadeiramente aquilo que Deus estava chamando, fazendo e providenciando para a sua vida e para a vida de Israel. Mas agora nós temos o inverso, é Deus testando Salomão. É muito interessante esta expressão de Deus. Você se coloque no lugar de Salomão. Você está na sua casa fazendo suas coisas, ou no seu trabalho, seja onde for, e de repente Deus fala com você: peça o que você quiser que eu te darei. Nossa, o que nós pediríamos? Pare um pouquinho para pensar nisso. O que você pediria ao Senhor se Deus chegasse até você e dissesse: peça o que você quiser? É uma pergunta extremamente difícil, porque ela está relacionada ao momento que Salomão está vivendo, às suas emoções, a sua relação com o povo, a sua relação com os outros e a sua relação consigo mesmo, e principalmente a sua relação com Deus. Ele poderia ter pedido qualquer coisa, né? Poderia ter falado: olha, eu quero que o Palmeiras seja campeão mundial, né? Eu quero que o Brasil melhore nisso, eu quero que a minha família tenha saúde até quando o Senhor voltar, eu quero ter recursos financeiros para me sustentar, eu e minha família, meus netos, e ninguém mais ter nenhuma necessidade. Eu quero a cura de uma enfermidade que eu tenho, eu posso pensar em tantas e tantas coisas que nós nem temos tempo para ficar aqui brincando sobre essa relação. Mas Salomão faz disso um momento de demonstração de devoção daquilo que estava no seu coração. Ele tinha a integridade, ele tinha o caráter, ele tinha a visão de Deus, e ele então pede algo fundamental para a sua vida, que é algo que a Bíblia nos ensina a pedir, desde Provérbios, Salmos, e há vários momentos que Jesus Cristo, o próprio Cristo, nos ensina
Paulo coloca isso também, que nós devemos pedir sabedoria ao Senhor. É fundamental, Tiago também diz isso, que nós temos que pedir sabedoria. Se alguém não tem, peça ao Senhor que Ele há de dar sabedoria a você, diz Tiago. Nós temos esta relação com Deus que é fundamental. Apesar da presença de Deus, apesar do conhecimento que nós podemos ter de todas as coisas, é fundamental, Senhor, me dá sabedoria. É fundamental eu pedir a misericórdia, a graça, a salvação, a confissão e a redenção plena e constante dos nossos pecados, mas é fundamental também eu ter sabedoria, porque todas estas coisas estão relacionadas da maneira como eu me relaciono com Deus. Isso é fundamental para a minha vida cristã. Salomão, então, se coloca numa perspectiva de ser testado por Deus e ter esta compreensão de que era fundamental ele poder responder aquilo que verdadeiramente ia trazer vida e vitória para ele. Salomão não está apenas preocupado consigo próprio, mas ele está preocupado com o seu reinado, com o seu povo. Então nós percebemos o caráter, a visão, o desejo, o amor que Salomão tem para com Deus. Ele se abre em seu coração para pedir algo que o capacite. Irmãos, como isso é importante nós pedirmos para Deus em nossas orações capacitação. Senhor, me capacite para que eu possa exercer as minhas atividades, para que eu possa exercer os meus ministérios, as minhas ações, as minhas palavras sejam de graça e benditas, possam trazer recursos, possam abençoar, possam trazer formas de edificar e dar aquilo que é fundamental ao povo de Deus. Cada um de nós devemos orar por sabedoria e pedir que o Senhor nos capacite. Salomão, então, nesta oração maravilhosa, nesse relacionamento, nessa troca, neste diálogo com Deus, quando Deus abre todas as possibilidades, pede o que você quiser que eu te darei. É uma pergunta maravilhosa, mas ao mesmo tempo extremamente perigosa. E eu creio que Deus, em determinados momentos, faz exatamente isso conosco. Coloca-nos em situações para que nós possamos decidir aquilo que verdadeiramente nós queremos para as nossas vidas. A Bíblia diz que aonde está o meu coração, aí está o meu tesouro. E nós percebemos que o tesouro de Salomão está verdadeiramente no desejo de cumprir os requisitos e a função, a finalidade da sua vida junto ao povo de Israel. Isso é maravilhoso e bendito, eu creio que é tão profundo que eu convido a você a ter um momento nesta semana. Vá até o seu quarto, onde você quiser, um lugar de sossego e tranquilidade, e faça essa oração. Senhor, se tu me dissestes, de qualquer coisa que você pedir eu darei, qual seria a minha resposta? Onde estaria meu coração? Qual seria o desejo da minha vida? Senhor, faça disso uma oração que edifique, que construa a minha vida numa relação de fé e verdade em Cristo Jesus. Seja esse o nosso desejo nesse momento tão precioso, tão peculiar, tão diferente que Deus testa Salomão. Também nós possamos testar dentro desse texto bíblico a nossa visão, nosso desejo, nossa ação, nosso compromisso e o nosso desejo de que o Senhor se cumpra na sua vontade em nós. Seja essa a nossa ação, nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Amém. O terceiro ponto que eu quero ressaltar para vocês é pedir o mesmo que Salomão pediu. Nós precisamos aprender com a Bíblia, e a Bíblia nos ensina roteiros, significados, momentos especiais onde Deus revelou e registrou através do Espírito Santo, na revelação maravilhosa que é a Bíblia. Nós temos esses sinais do que Deus deseja para nós.
Quando nós olhamos para Salomão, nós não devemos desassociar das nossas vidas e dizer assim: puxa, que bonito que foi a vida de Salomão, o que ele fez, como que ele produziu, o que ele teve com Deus, a sua relação, o amor que ele tinha a Deus. Mas nós temos estes exemplos também na Bíblia, para que nós também nos comparemos com eles e desejamos também essências, significados, fatos que são fundamentais para o sustento e a vida cristã. Isso é fundamental para a igreja. Nós vivemos hoje momentos de muita pobreza de pessoas que têm necessidades físicas, materiais, pobrezas de pensamento, pobrezas de realidades com Deus, porque a igreja precisa verdadeiramente se enriquecer da palavra de Deus. Isso se faz através de olhar não só exemplos, mas aplicar de um modo muito vivo para nós. Como nós dissemos no ponto 2, nós precisamos pedir sabedoria, discernimento, compreensão. Logo após este pedido de Salomão, vem aquela história brilhante e conhecida, quando duas mulheres se apresentam diante de Salomão para trazer uma criança e ambas reivindicam a maternidade daquela criança. Então Salomão tem que decidir, sem teste de DNA, sem um corpo de investigadores, sem uma polícia técnica, ele tem que discernir com sabedoria aquele momento. E a maneira como ele conduz aquela história, aquela trajetória, aquele juízo, aquele julgamento, mostra que Deus estava verdadeiramente com Salomão, respondendo então ao seu desejo. Por isso que aquela história vem logo depois da oração, porque nós temos que conectar as sequências bíblicas. Porque Deus deu sabedoria, Ele a exerceu diante dos outros. Isso é fundamental para a nossa vida. E o que é sabedoria? Uma vez eu estava pregando sobre sabedoria e um irmão depois me procurou e falou assim: pastor, o senhor falou que sabedoria é não ficar pedindo desculpas. O que isso significa? Eu creio que o que eu quis dizer naquela ocasião é que muitas vezes nós nos desculpamos porque não estamos preparados, não pensamos naquilo, não colocamos a nossa realidade naquela situação, então nós temos que pedir desculpas. Nós não estamos totalmente comprometidos com Deus e precisamos então pedir desculpas a Deus. Senhor, me desculpa porque eu não orei, porque o Facebook, o Instagram, a internet e tantas outras questões me tomaram meu tempo outra vez esse dia e eu não tive nenhum momento de oração com o Senhor, ou o momento que eu tive foi tão pequeno ou pobre que eu nem posso dizer que isto é uma relação de amor. E nós estamos vivendo uma sociedade viciante, que vicia você em tantas coisas, nas imagens, nas formas de entretenimento que são saudáveis, são boas. Eu não estou aqui fazendo uma crítica no sentido que não devemos fazê-lo, mas sabedoria é não pedir desculpa a Deus, porque eu também usei o meu tempo de modo a mostrar e demonstrar o meu amor a Deus. Isso é fundamental, porque hoje você entra no metrô, não sei se você tem tido essa experiência, entra no metrô e as pessoas estão todas olhando o seu celular e mandando mensagem, ou vendo mensagens, ou vendo vídeos, ou alguma coisa. Ninguém olha mais para ninguém, as pessoas ficam todas digitando e colocando a sua visão. Então este ambiente viciante traz também uma desculpa ao meu coração. Eu não consigo mais conhecer o outro, eu não tenho mais como conhecer o outro, então me desculpa, porque eu não posso mais fazê-lo, porque eu estou ocupado comigo mesmo. Nós vivemos um mundo assim, extremamente ligado e interligado para mim mesmo. Apesar de toda a comunicação da globalização que nos liga ao mundo inteiro, mais do que nunca o ser humano tem sido um ser individualista e não relacional com o outro. E isso mostra pela forma do diálogo, os assuntos, os temas, as ações. Então eu não posso ter relações com os meus familiares e dizer assim: me desculpa, eu não consegui fazer isso para você, desculpa, eu não lembrei, desculpa, então isso não é sabedoria.
Sabedoria é não pedir desculpas. Eu estou comprometido, eu tenho uma mente como a de Cristo que está olhando para os outros e verificando de que modo o reino de Deus pode prevalecer sobre todos. É este o desejo de Salomão e esta é a sabedoria que Deus pede que nós tenhamos. Sabedoria é saber o que fazer no momento certo com as razões certas. Isto é sabedoria. Muitas vezes nós sabemos o que fazer, muitas vezes nós sabemos qual é o momento, mas não fazemos da maneira certa no momento certo. Isto é sabedoria. É isto que Deus demonstra através de Salomão, logo em seguida ao seu pedido de discernimento, justiça, verdade e sabedoria. E nós vivemos um mundo hoje injusto e de uma verdade extremamente fake, né? Então nós precisamos discernir e definir qual verdade que eu quero ter. Eu quero ter a verdade que me é transmitida por outros, ou eu quero ter uma verdade que me é transmitida por Deus? Porque é fundamental que o cristão, em meio a toda essa realidade que ele vive hoje, ele tenha discernimento e sabedoria. Se nós não buscarmos isso, de nada adianta você ficar brigando pela verdade, ou dizendo sobre a verdade, ou transmitindo verdades, se esta verdade você não tem a confiança e a certeza que vem de Deus. Por isso, Salomão nos ensina a pedir sabedoria. Sabedoria de me relacionar com Deus. Eu preciso ser sábio para me relacionar com Deus. Eu preciso ser sábio para me relacionar com o outro. Eu preciso ser sábio para me relacionar com aquele que não conhece a Jesus. Eu preciso ser sábio para ter então a essência e a vontade do reino de Deus na minha vida, para que em tudo o nome de Cristo seja verdadeiramente exaltado, para que eu cumpra não apenas um jargão e um versículo bonito, amarás o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, mas sabedoria é fazer deste texto uma verdade permanente, contínua e crescente em minha vida e na vida minha para com os outros. Essa é uma realidade fundamental para nós. E também sabedoria é saber que Deus me capacita, como eu falei no texto e no ponto 2, Deus nos capacita porque nós oramos pedindo essa capacidade, como Salomão pediu. Então eu devo saber, como cristão, o que o Senhor me deu? O Senhor me deu dons, então eu devo usá-lo. Mas que dons são esses? A Bíblia esclarece de um modo maravilhoso, 1 Coríntios 12:31. Entretanto, procurai com zelo, com vontade, com sabedoria, os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Esse é o final do capítulo 12, e o capítulo 13 nós temos todo ele falando sobre o amor. Esse caminho excelente que a Bíblia fala é o amor, ou seja, a sustentação, como nós acabamos de falar, é a essência para que nós possamos ser capacitados por Deus e para Deus no seu reino e possamos produzir aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas, para que a igreja seja relevante, para que a igreja seja presente, para que a igreja seja marcada por aqueles que olham para nós e percebem a glória, a presença, o amor, a salvação em Jesus Cristo. Isso é fundamental para nós, essencialmente. 1 Coríntios 12 ainda, no verso 28, a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, e depois operadores de milagres, dons de cura, socorro, governo, variedade de línguas. Veja que Paulo começa a numerar, primeiramente, então ele fala o dom, que é essencial, o segundo, o terceiro, o quarto, e quando aquele texto que nós lemos anteriormente, nós temos que procurar os melhores dons, nós temos que perceber que Deus está colocando do mesmo modo como Salomão fez, de uma essência, de uma prioridade, o dom de profecia, como o texto diz.
porque nós temos que ser profetas, não profetas como do Antigo Testamento, apenas no sentido de se apresentar ao povo, mas a palavra profética na Bíblia era alguém que anunciava aos outros a verdade de Deus. E eu creio que uma das coisas que mais tem faltado no mundo hoje são pessoas que falam da verdade, mas não qualquer verdade, não uma verdade mundana, não uma verdade dos outros, mas a verdade de Deus. Então isso é fundamental para que nós tenhamos uma relação viva e verdadeira e Deus produza em mim os dons necessários, que também são prioridades. Buscai com zelo os melhores dons, como eu li em 1 Coríntios 12, 31, e nesta lista de dons que Paulo coloca, o falar a verdade, o viver a verdade, o transmitir a verdade, como os profetas no Antigo Testamento faziam, trazendo a aliança de Deus. Eu já falei isso para vocês, 90% do que os profetas no Antigo Testamento falavam não era vaticínio, não era de futuro, apenas 10% era sobre futuro, 90% era sobre passado, sobre o que o povo esqueceu, sobre o que o povo não faz mais, sobre o que o povo não quer desejar mais, sobre voltar a ter as realidades que nós tivemos com Deus, como foi no passado. Assim os profetas nos ensinam e nos trazem a realidade para que novamente nós possamos ser marcados, revitalizados, renovados, numa perspectiva do amor de Deus, na essência de Deus, numa oração de relacionamento para que verdadeiramente a verdade de Deus prevaleça entre nós. Provérbios 29, 18 diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Por quê? Porque a profecia é a constante lembrança da verdade de Deus. E você olha para a história da igreja, você olha para a história de Israel, quando o povo se afastava de Deus, quando o povo abria mão da sua comunhão e relacionamento com Deus, nós percebemos que Deus mandava os profetas para que trouxessem uma realidade nova diante de si próprios como povo de Deus, e isso era fundamental para que a aliança com Deus permanecesse viva e verdadeira. E quando o povo de Deus, ou a própria igreja, também como o povo de Deus, não ouviam os seus profetas, a igreja se definhava, a igreja morria, o povo de Israel era invadido, era levado como escravo. E hoje isso é um modelo para nós. Quando nós não estamos em plena comunhão com Deus, quando nós não estamos vivendo a sabedoria que Deus nos fornece, quando nós não oramos pedindo como Salomão pediu sabedoria, verdadeiramente nós nos tornamos escravos. Esta é a verdade bíblica. A verdade bíblica é a seguinte: quando você não tem a sabedoria de Deus, você é escravo de alguém ou de algo. E essa é uma essência fundamental para nós. E eu devo, em confissão dos meus pecados, muitas vezes nós confessamos os pecados e não enumeramos eles, mas devemos fazer isso diante de Deus. Senhor, de quem eu tenho sido escravo? Eu quero fazer como Paulo, que dizia que era escravo de Cristo. Eu também quero sê-lo para a honra e glória do teu nome, para a demonstração do amor, da essência, do que eu sou e do que eu tenho e do que eu quero viver diante de ti. Senhor, de quem eu sou escravo? Porque a escravidão existe no meio do pecado, e este mundo jaz no maligno e no pecado, e ele me convida dia após dia a eu ser escravo de algo ou de alguém. Me ensina, Senhor, me dá sabedoria, me dá a verdade, para que em discernimento eu possa voltar a me reconciliar e a buscar os teus caminhos, caminhos de vida, caminhos de abundância, caminhos de alegria, caminhos de paz, caminhos maravilhosos, porque é um caminho que o Senhor é caminhante comigo, e eu louvo a Ti porque o Senhor vai junto, vai
junto a nós, buscando em Cristo verdadeiramente sermos livres. E é nesse sentido, então, que eu devo buscar sabedoria no Senhor. 1 Coríntios 14:1 diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. 1 Coríntios 14:1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Principalmente, a verdade de Deus deve ser a marca presente do seu povo. A verdade de Deus deve ser algo que invade meu coração. A verdade de Deus nos incomoda, a verdade de Deus nos transforma, mas é uma transformação difícil, não é fácil. Vai contra os nossos valores, vai contra os nossos sentimentos, vai contra as nossas realidades. É aquilo que Paulo diz em Timóteo: nos finais dos tempos as pessoas sentirão coceira no ouvido. Não, para de falar, então eu vou coçar o ouvido para não te ouvir. É exatamente isso que nós estamos vivendo hoje. Nunca se falou tanto de Jesus Cristo, mas nunca se viveu tão pouco a sua presença, de modo que se faça marca presente no povo de Deus. Nós precisamos, amados irmãos, dentro desta oração maravilhosa que foi feita por Salomão, decidir, definir verdadeiramente o que nós queremos fazer. Se o Senhor te encontrar e dizer: peça o que você quiser, que eu atendo o teu pedido, que nós possamos fazer como Salomão: Senhor, me dá discernimento, sabedoria, juízo, me dá justiça, verdade, que eu saiba a diferença entre o bem e o mal, para que eu não seja uma pessoa marcada pelo presente século, mas não me conformando a essa situação, eu mudo a minha mentalidade, a minha mente, para viver perto, pleno e num relacionamento vivo e verdadeiro, buscando a sabedoria do Senhor. Esse é o meu desejo neste tema de orações, que nós possamos em Cristo Jesus buscar com alegria, com sabedoria e desejo a vontade de Deus, os melhores dons, a sabedoria que vem do Senhor, para que o amor que nós temos a Deus seja vivo, verdadeiro, flua em nós como rios de água viva, porque nós estamos cheios, transbordando da presença do nosso Deus. Seja isso um louvor, uma bênção e um alvo para nós em Cristo Jesus. Domingo que vem nós vamos continuar em Salomão, que você possa meditar nesta semana, nesta oração, nesse diálogo, neste relacionamento precioso que nós tivemos hoje, e que o Senhor te prepare e também te abençoe para que continuemos na visão do reino de Deus. Deus te abençoe. Amém. Não desanimes o coração, Deus velará por ti. Põe tua angústia na sua mão, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti por toda a vida, na dor, na lida, sim. Não te deixará, Deus cuidará de ti. Nas horas tristes de angústia e dor, Deus velará por ti. No doce abrigo do seu amor, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti por toda a vida, na dor, na lida, sim. Não te deixará, Deus cuidará de ti. Quando em tristezas e provações, Deus velará por ti. Nas amarguras
Vamos orar pedindo a Deus que nos abençoe nesta semana e nos dê da sua presença repleta de graça e misericórdia sobre o nosso viver. Senhor, nós oramos a Ti. Nossa oração é uma oração buscando relacionamento, não apenas palavras soltas ao ar, mas o desejo ardente em nosso coração de que o Senhor nos ouça e também que o Senhor fale conosco. Fala, Senhor, fala com Teu povo, ouve o nosso clamor, o nosso desejo. Faz, ó Deus, como o Senhor fez com Salomão, concede a cada um de nós a sabedoria que vem de Ti, Senhor. A Tua companhia, a Tua presença, o Teu amor, que este relacionamento que nós temos contigo seja um relacionamento amoroso, vivo e verdadeiro, para que em Ti, Senhor, nós possamos nos refugiar, buscar em Ti, Senhor, este refúgio, esta marca de um Deus que nos acolhe, que dá a cada um de nós o amparo, a assistência e ouve as nossas orações assim, Senhor. Dá-nos intimidade contigo, ó Deus. Nós temos feito, ó Deus, esta sequência de mensagens sobre orações, porque nós sabemos que na Tua palavra se apresentam profundezas, belezas maravilhosas, que nós podemos também ouvi-las, entendê-las e desejá-las para as nossas vidas. Oração também é desejo, Senhor, e nós desejamos a Tua sabedoria em nós. Abençoa a Tua igreja, Senhor, que nós tenhamos a condição, o entendimento, a clareza de viver a Tua verdade, o Teu amor em nós e que outros possam conhecê-lo e conhecer a Tua igreja através de nós, Senhor. Abençoa, Senhor, em nossas necessidades, cada um de nós, nossos irmãos que estão juntos neste culto de adoração e louvor, cada um de nós tem as suas necessidades. Senhor, colocamos diante do Teu altar estas necessidades, essas petições, para que também o Senhor nos assista e possamos estar capacitados a fazer a Tua boa obra. E para isso, Senhor, fazemos como Paulo ensina em Coríntios, queremos buscar os melhores dons, os dons que venham abençoar a igreja, os dons que venham fazer a igreja se expandir, os dons que venham fazer a igreja, Senhor, crescer, se desenvolver. Senhor, abençoa-nos deste modo para que, capacitados em Ti, tenhamos este relacionamento vivo contigo e com o Teu reino, e o Senhor então nos abençoe em termos o privilégio de ser a igreja de Jesus Cristo. Esse é o nosso desejo, Senhor, essa é a nossa oração, que o fazemos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o teu coração em Cristo Jesus, e que as bênçãos e as consolações do Espírito Santo estejam sobre você e sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Amém.